Bom, nós vamos falar sobre o sistema digestivo, que é algo que todos nós precisamos saber, porque tem detalhes para aqueles indivíduos que vão fazer vestibular, Enem, né? Mas nós também que nós vamos fazer temos que saber, temos que conhecer alguma coisa que é básica e fundamental do sistema digestivo. O sistema digestivo é um tubo só. Engraçado, porque tu olha aqui e dá a ideia que não, mas se tu olhar aqui, ó, a boca, tu desce pelo esôfago, vai ao estômago, do estômago tu vai ao intestino delgado, depois colo e sai. É um tubo só. Agora tem algumas glândulas anexas que auxiliam na digestão. A exemplo, na boca, primeiramente, a língua é fundamental, ela dá o toque magistral da degustação, não é? Então tu sabe o que é azedo do doce, tu sabe o que é o salgado do insonso, graças à língua, porque tem papilas gustativas que te dá essa premissa de degustar e saber a diferença. Mas um detalhe fundamental e impressionante, a língua é um dos órgãos que nós temos com maior capacidade de tato. Eu chego a admitir que ela tem mais tato do que os dedos, as mãos, não é? Então, a língua está aqui. Ela faz a deglutição. Embaixo da língua existe glândula, uma glândula chamada de sublingual. O que ela produz? A saliva, sem a qual a tua boca fica seca. Mas não é só essa sublingual. Tem uma submandibular aqui também, embaixo. E tem as parótidas. Aqui dá de ver bem a parótida. A parótida é aquela famosa glândula que, quando a gente tem um processo viral, tem a parotidite, a cachumba, não é? E a cachumba é complicado. Hoje em dia só tem cachumba quem não se vacina. Quem se vacinou não vai ter cachumba. Então, olhe bem. Tu tem a boca, aí a saliva. Na saliva se produz uma enzima. A digestão então começa na boca. Uma enzima chamada de amilase, ou pitialina, também alguns chamam, mas é mais conhecida como amilase. A amilase é uma enzima que pega o amido. O que é o amido mesmo? Lembra que a gente faz o pão? Pão a gente faz com trigo. Ali no trigo tu tens o amido. Né? Então quando tu come um pedaço de pão, está cheio de amido, essa amilase vai começar a quebrar, né, exatamente esse amido. Porque o amido é uma molécula gigante, né? É uma gigante, é um polissacarídeo enorme, enorme, e ela começa a ser quebrada. E é nesse momento que tu, quando coloca um pedaço de pão na boca, tu começa a sentir um doce, um sabor. Tá doce, é do amido que está sendo quebrado. Aí, aqui só existe a quebra realmente do amido. Claro que a língua também tem alguns fatores que nos protege contra a bactéria, contra uma série de micro-organismos. Mas aqui no caso da digestão, a saliva é que vai ter exatamente a produção dessa enzima, a amilase, que quebra o amido. Aí tu engole. Tá, mas tu não estás engolindo só o pão, tu estás comendo também carne. Carne tem proteína. A proteína não é digerida aqui. Aí vai cair tudo aqui, ó, no teu tubo. Esse tubo aqui é chamado de esôfago. O esôfago é o que liga a boca até ao estômago. O estômago, aqui atrás do fígado, nesse caso, muito indelével, dá de ver, tem uma determinada tampinha, um fechamento, uma válvula chamada de cárdia. A cárdia, ela abre e o alimento cai dentro do estômago. E aí o estômago? O estômago tem aqui uma parede muito rica, tem 3 camadas aí que a gente tem que definir. Uma camada chamada de parênquima, que produz naturalmente uma substância fundamental, que é o ácido clorídrico. Tem também células aqui, ó, que produzem o muco. Antes disso, vamos falar do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido cujo alfa, eu não sei o que é alfa, Toninho. Alfa é a capacidade de ionização, é o quanto ele é forte.
O ácido clorídrico é um dos ácidos mais fortes que nós temos. Nós produzimos na parede estomacal. Basta te guardar isso. Aqui é produzido. E por que ele não destrói o estômago? Porque também tem uma camada de célula aqui que produz um muco que protege exatamente do ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico é muito forte. E aí o que é que faz? Bom, tem uma outra parede aqui que produz uma enzima chamada de pepsina. A pepsina é uma enzima que só funciona quando o pH é ácido. Então a acidez aqui é forte. Eu me lembro muito bem que muita gente tem interesse de saber, por exemplo, né, o que vem a ser uma úlcera gástrica. É quando o indivíduo, de repente, não cuida dessa parede estomacal. Como não cuida? Tu tem que manter aqui sempre alimento para fazer qualquer tipo de aventura. Exemplo, tomar uma medicação. Tu tem que comer antes alguma coisa para poder estabelecer a produção desse muco que o estômago produz, porque o ácido clorídrico também vai vir para digerir isso que tu está tomando. E se não tiver essa parede forrada, vai começar a desgastar. A princípio, tu vai ter uma gastrite, né? Um processo inflamatório, fica avermelhado, né? Quando o indivíduo faz um exame, né, para verificar o estômago, ele vai ver que tem uma parte avermelhada, está inflamada. E pode se transformar em úlcera. O que é uma úlcera? Bom, um nome peculiar, úlcera. É uma ferida. Tu tem uma ferida no estômago. E essa ferida pode chegar a ponto de perfurar. Aí se perfurar, tu está roubado. Porque não é fácil recuperar um paciente com uma úlcera perfurada. Pois bem, aqui então fica uma poça de substância, onde tem uma enzima, pepsina, que começa a quebrar a proteína. O que é a proteína? É outra molécula gigante, é um polipeptídeo. Isso, para tu ter ideia, uma proteína é constituída de, no mínimo, 100 aminoácidos. Um aminoácido ligado ao outro. É como se fosse um trem cheio de vagões. E tu tens que começar a quebrar. A pepsina começa a quebra aqui. Então, aqui é a segunda fase da digestão. Mas aqui não se quebra glicídio, não se quebra açúcar. Só se quebra proteína. Ou, na verdade, tu faz ela em pedaços menores. Nós chamamos de peptídeos. Né? Então, faz pedaços menores. Esses pedaços menores estão aqui no estômago. E aí, está vendo aqui uma curva do estômago? Isso. Essa curva do estômago é um pedaço muito pequeno, porque o estômago, logo em seguida, tem aqui uma válvula chamada de piloro. Ela se abre e aí ela vai jogar todo aquele bolo que entrou aqui alimentar. Ele abre-se aqui o piloro e ele vai ser jogado. Quando ele é jogado, ele está embebecido de ácido clorídrico. Tu sabe qual é o pH? Qual é o grau de acidez? Isso, o pH. Aqui fica um pH em torno de 2. É muito, um ácido muito forte. E ele vai descer. Quando ele desce, abre-se aqui, ó, o piloro, e ele cai, ele recebe um outro nome. Até então era bolo alimentar, ele cai agora aqui, dentro dessa primeira parte do intestino, e ele passa a ser chamado de quimo. Quimo, isso. O quimo é quando ele cai aqui. Quando ele cai aqui, eu sou obrigado, tem gente que não faz isso, eu faço. Tu está vendo aqui, ó, uma glândula fantástica, fenomenal, indispensável, chamada de pâncreas. O pâncreas é uma glândula de função mista. Já te explico o que é função mista. Porque ele produz uma coisa e joga na corrente sanguínea, e produz outra coisa e joga dentro do intestino. Essa primeira curva aqui, ó, vai ter mais ou menos uns 30 centímetros de intestino fino, nós chamamos de delgado. Esses primeiros 30 centímetros é chamado de duodeno. Duodeno são 30 centímetros, depois da curva aqui, ó, o duodeno. No duodeno é onde nós teremos a grande quebra daquilo que tu comeu. Então, naturalmente, quando ele passa por aqui, a parede desse duodeno produz um suco entérico, que a gente chama, um suco intestinal, aqui nessa parede. E aí, ali ele joga várias enzimas. A exemplo,
produz uma enzima para quebrar açúcar, lactase, maltase, frutase, e vai jogando aqui em cima, né? Mas para que isso aconteça, essas enzimas só funcionam num pH básico. Para tu que está estudando para o vestibular ou para o Enem, olha só, o bolo alimentar que estava aqui, a acidez era em torno de 2. Quando ele passa pelo piloro e entra no delgado, o pâncreas dá um jato de bicarbonato de cálcio. E esse quimo que agora está aqui, de 2 ele passa para 8, fica básico. Então as enzimas que vão funcionar aqui só funcionam no pH básico. É uma elegância. O vestibular gosta muito disso, de saber assim, qual é a enzima que funciona no pH ácido? Pepsina. Uma enzima que funciona no pH básico. Já citei uma. A exemplo, a lactase. Lactase é um açúcar, né? Vem da lactose. Lactase é o nome de uma enzima. Outra, frutase, é uma enzima, tudo para açúcar, né? Essas enzimas só funcionam no pH básico. E aí, a parte enteral aqui do intestino produz um negócio muito interessante, que é algumas enzimas, produz enzimas que vão quebrar. Quando a gente come um pedaço de carne, além de proteína, então tem que ter a protease, que também é para quebrar, vai ter protease, mas vai ter também uma enzima que é específica para quebra de gordura, porque nesse momento eu tenho que voltar ao fígado e dizer qual é o comportamento do fígado nesse contexto de digestão. O fígado tem aqui um anexo chamado de vesícula biliar, ele deposita aqui a bile. A bile é um produto produzido pelo fígado. Não vai pensar que o fígado só produz bile. O fígado, ele tem umas 10 funções, ou mais de 10 funções, mas uma delas é essa, de produzir a bile. Aí quando a gordura passa por aqui, a vesícula biliar joga uma ducha de sais biliares e essa gordura vai se emulsificar, ela vai ficar como se fosse digerida. Qual é a ideia que eu posso passar para ti? É quando a gente usa o detergente para tirar a gordura da panela, de alguma coisa, mas na verdade tu ainda não quebrou a gordura, tu só ela ficou emulsada, né? E aí essa vesícula biliar funciona nisso. Produz mais alguma coisa, Antônio? Não. O pâncreas sim. O pâncreas vai produzir uma série de outras enzimas, né? Enzimas que têm uma importância fundamental. A exemplo, a lipase. Lipase é uma enzima produzida aqui, que vai digerir a gordura, né? Tu come gordura. Claro que a vesícula biliar emulsificou. E essa enzima que vem do pâncreas vai quebrar, né? Essa gordura vai ser quebrada, chamada de lipase. A lipase quebra, então, o lipídio, né, em ácidos graxos, né, e aí vai quebrando e depois nós vamos reaproveitar. Então, aqui é o local de quebra, são 30 centímetros para quebrar quase tudo. Nuclease são enzimas produzidas pelo pâncreas que quebra os nucleotídeos, ou os ácidos nucleicos. Porque quando tu come um pedaço, seja de qual for o animal, vamos falar de boi, que é uma coisa que a gente come sempre, vem o DNA do boi. Tu vais quebrar o DNA dele em ácidos nucleicos, e esses ácidos nucleicos tu vai aproveitar para a tua alimentação como um todo. Então, aqui é feita a grande digestão. Desce. E aí, quando desce? Desce, tu sai do delgado e vai para o duodeno. No duodeno tudo já foi quebrado. Ali no duodeno, a lipase,
todas as enzimas já atuaram, e agora tu não encontra mais nucleotídeos, está tudo quebrado, tu não encontra mais um pedaço de proteína, né? Tu encontra os aminoácidos já liberados. Isso tudo, esses aminoácidos, tudo vão funcionar aqui, ó, no intestino delgado, mas é chamado de duodeno, jejum. Essa parte toda do jejum tem em torno de uns 6 metros para absorver tudo isso. Aí é nesse local que tu vai absorver tudo que tu comeu de bom, tudo vai ser absorvido aqui. E aí desce numa determinada parte, tu vem aqui, ó, no delgado, que ainda é delgado, mas aí é chamado de íleo. O íleo liga-se o intestino delgado ao intestino grosso. Vou aproveitar um momento para falar de uma partícula que tem aqui, o apêndice. O apêndice tu já cansou de ouvir falar, tu já deve ter tido um parente ou um conhecido que teve um processo inflamatório nesse rabinho aqui, ó, apêndice. É dito, aí eu posso numa aula falando de evolução falar do apêndice, mas seria uma parte intestinal mais longa que ele foi encurtando e ficou esse rabinho aqui. Esse rabinho aí serve para alguma coisa, Toninho? Só para incomodar, porque se ele inflamar, vai te dar uma dor profunda e tu já tem que saber o que é um apendicite. Uma dor profunda do lado direito, que a tua perna vai repuxar. A perna repuxa. A dor, tu não consegue esticar a perna. Tu chega no consultório médico assim, mancando. Ele já sabe. Está com dor, está com febre. Né? Automaticamente ele diz, é um quadro de apendicite. Lembra, é no lado teu direito. Não vais errar isso. Quando alguém falar de apendicite, é do lado direito. O que é que o médico vai fazer? Imediatamente te levar para a cirurgia. Isso tem que ser retirado imediatamente. É uma apendicectomia, tu tira esse rabinho daqui, ó, uma cirurgia simples, chega a ser quase, quando está no começo, chega a ser um procedimento médico, cirúrgico, né? Pode ser até feito por videolaparoscopia. Agora, se tu deixar isso aqui inflamar e de repente supurar, estourar, tu pode ter um outro comprometimento de toda a área tua abdominal, com infecção essa dificilmente de tu tirar o paciente desse quadro infeccioso. Então, quando tu tiver essa dorzinha e febre, tu já sabe, olha, vou ao médico, já é quase com indicativo, lado direito, é apendicite, lado esquerdo é apendicite, não tem nada a ver, é o lado direito. Bom, entrei no seco, no intestino grosso. Para que serve o intestino grosso? O intestino grosso é um intestino que tem 1,5 metro por aí. Esse intestino grosso, ele serve só para fazer uma coisa. Ele começa a absorver a água que tu engoliu para poder fazer tudo isso, a água e os sais minerais. Vai sendo absorvido, vai sendo absorvido, vai sendo absorvido. Até aqui, ó. Quando chega aqui embaixo, tu tens um pedacinho chamado de, ó, esse aqui é o reto, e tem, parece uma curva, parece um S que se faz aqui, ó, no S. Esse S ali é o local onde tem uma válvulazinha que se liga a um nervo craniano, o nono par do nervo craniano, vago, que sai daqui uma notícia, vem direto aqui, ó, o teu sistema nervoso central e diz, vai para o banheiro. Por quê? Porque chegasse perto do reto. O reto é uma distância que tu tem para aquilo que já foi avisado, que tu tem que ir ao banheiro, e acumulando. E aí tu tem aqui o ânus. O ânus é um esfíncter forte para burro. Tu segura a barra com ele. Segura a barra. Não é? Então, aí quando tu vai ao banheiro, tu relaxa esse esfíncter e tu tem a tua defecação, um negócio natural. Mas preste atenção, mais uma vez, lembrando, o intestino grosso, que também é chamado assim, ó, alça ascendente, sobe, ó, alça ascendente, alça transversa, isso tudo é para fazer o que mesmo, Toninho? Absorção de água e sais minerais. Descendente,
o colo sigmoide, essa curva, é onde tu tens o instinto de ir ao banheiro, o reto e o ânus. Nesse momento, nós temos, lamentavelmente, uma figura bem conhecida na MPB, né, que tem um câncer de reto, que é a Preta Gil, né? É muito sério. Em alguns casos a gente consegue, né, corrigir, mas na maioria dos casos o paciente vai a óbito, é muito sério. Então tu tem que cuidar muito disso aqui. Tem um exame que se faz, que vai se verificar todo o intestino, desagradável, mas tem que ser feito, né? Reto e ânus. Era isso que nós temos para falar. Eu ainda vou precisar falar muito do fígado, e do pâncreas também, antes que eu esqueça. O pâncreas aqui, ó, tá vendo? Existe para ti que ele produz o suco pancreático. O suco pancreático é rico em, especialmente, isso tu não pode esquecer, bicarbonato de cálcio. Bicarbonato de cálcio é que faz com que o quimo aqui, ó, que veio, fique alcalino. E aí quando ele sai daqui, ele é chamado de quilo. Quando já está tudo degradado, é quilo. Para que serve o resto do intestino aqui fino, ou do resto do delgado? Para a absorção dos nutrientes que tu teve. Tu fez uma boa alimentação, vai ser retirar todo aquele nutriente, mas tem ainda alguma coisa que tu não precisa e que vem com muita água. Aí então vai para a alça ascendente, sobe, transverso, descendente. O colo sigmoide é um S aqui, ó, é onde tu tens o instinto, né, o estímulo, aliás, o estímulo de ir ao banheiro, e o reto e o ânus. Pois bem, o que mais que eu posso falar disso para vocês? O pâncreas, além de produzir o suco pancreático, que é o responsável por alcalinizar aquilo que até então era bolo alimentar e agora é chamado de quimo, quando ele alcaliniza mesmo. Por quê? Porque ele produz uma substância chamada bicarbonato de cálcio. E aí alcaliniza. O pH, que era 2, vai para 8. Fica alcalino, fica básico. E aí as enzimas que funcionam aqui vão funcionar, que vieram da onde? Do pâncreas e dessa parte enteral, essa parte do intestino. Pois bem, o pâncreas, além disso, produz um elemento que é fundamental, que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, só o pâncreas produz, não é? A insulina, ela vai ser jogada na circulação. O que é que essa insulina faz? Ela pega a glicose que tu comeu, que está na tua circulação, e joga para dentro da célula. Quando essa glicose vai para dentro da célula, no indivíduo normal, ela vai ser quebrada, né? A glicólise. E aí se produz ATP, trifosfato de adenosina. É graças a isso que tu consegue ter movimento, tu tem que ter energia. A tua energia vem do ATP, da quebra da glicose. Então, essa insulina é nevrálgica, fundamental. Então, em si, o indivíduo tiver um problema qualquer pancreático e a taxa de insulina dele for insuficiente, ele vai ter uma doença chamada diabetes, a do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 ele é dependente total de insulina. Ele vai ter que injetar insulina no seu corpo. Ele é obrigado a injetar, porque senão a taxa de glicose na circulação fica muito alta. Nós chamamos isso de hiperglicemia. E naturalmente, imagina, por exemplo, a glicose, que é um elemento, né, sólido, passando nos endotelios, nos vasos teus, vai desgastando. Então é muito preocupante, porque uma hora dessa, tu pode ter, decorrente disso, até um aneurisma. Então é muito sério, né? Além disso, essa insulina também pega o excesso, quando tu tem na dose certa, o excesso de glicose e joga no fígado. E é armazenado no fígado na forma de glucagon. Um elemento grande. O glucagon é o que o pâncreas produz. É um elemento grande. Tu pega várias moléculas de glicose, vai anexando
Então fica uma grande molécula de glicose, o glicogênio. O glicogênio é a forma que nós armazenamos a glicose no fígado. Os vegetais armazenam a glicose na forma de amido. Nós armazenamos na forma de glicogênio. Para que serve isso? Já te digo, olha só. O mesmo pâncreas produz um hormônio chamado glucagon. O glucagon é um hormônio produzido no pâncreas, que quando tu não comeu muita glicose e tu precisas, um cara que é atleta, por exemplo, o glucagon vem aqui no fígado e diz, quebra isso, quebra tudo em glicose e manda para a circulação. Claro que tudo tem um limite, né? Então tu vê que o pâncreas produz dois hormônios fundamentais, a insulina e o glucagon. A insulina, eu disse para vocês que existe a diabetes do tipo 1, o indivíduo tem que injetar a insulina direto na corrente, né? Ele aplica, faz uma aplicação da insulina. Ele não pode comer insulina proteica em cápsula, não, porque seria uma proteína e aí cai no teu aparelho digestivo e vai ser quebrado. E tu precisa dela já produzida, então tu aplica. Isso é quando se tem uma diabetes do tipo 1. Do tipo 2 é uma diabetes em que tu pode tomar medicação para poder estimular o pâncreas à produção de maior quantidade de insulina. Mas tu fica dependente. O que é bom mesmo é tu fazeres um exercício contigo mesmo de vida. Ter uma alimentação sadia. A tua alimentação, para ser sadia, tu não pode te alimentar o tempo todo de açúcar. Não, tira o açúcar da tua cabeça. O açúcar é um veneno, glicose é uma coisa, açúcar é outra. Detalhe também que eu entendo que preciso dar assim uma burilada para você. Já falei da úlcera, que pode ser estomacal, da vesícula biliar, seria interessante eu também falar. Às vezes, o que é? São sais, né, que o fígado joga aqui para emulsionar a gordura. Mas às vezes esses sais caem na vesícula e começa a ficar agregado, começa a formar pedrinhas, e vai formando pedrinha. E num dado momento tem tanta pedra aqui que a bile não consegue mais sair, porque tem um tubozinho ali, fica entupido. O que é que o cara vai fazer? Uma cirurgia. Faz uma cirurgia, retira a vesícula biliar. Toninho, se ele retirar a vesícula biliar, ele vai morrer? Nem pensar. Ele vai retirar a vesícula biliar e vai viver normalmente. O que vai ter como condicionante é comer cuidadosamente gorduras. A exemplo, uma feijoada. O cara que come ele fez uma retirada da vesícula biliar e vai comer uma feijoada, ele não tem bile suficiente para emulsionar a gordura. Essa gordura pode descer e aí, de repente, vai fazer uma parede de gordura no intestino aqui, ó, grosso, e não deixa a água ser absorvida. E se não deixar a água ser absorvida, então isso aqui vai ter uma motilidade, um movimento muito grande e vai ter uma diarreia, não é? Uma diarreia. Não chega a morrer por isso. Claro que depende do tipo de diarreia. Tem diarreia que pode matar, porque a água que tu pode jogar aqui, ó, tu pode desidratar com facilidade. Então, quando tem diarreia, obrigatoriamente tu tem que tomar muita água para evitar a desidratação. Mas eu tenho de falar, eu acho que era isso que eu tinha de falar, né? Falei de todo o tubo. O esôfago é um tubo que liga somente a boca ao estômago. O esôfago é interessante porque às vezes a cardia de algumas pessoas não está funcionando bem. Então, lembra que aqui é produzido o ácido clorídrico? Se a cardia não está funcionando, ele evapora com facilidade e vem aqui para cima e forma um queimor. Nós chamamos de piloro. É uma pira que tu tens, fogo que tu tens ali. Azia, a famosa azia. Para derrubar isso aí, tem duas alternativas. Tu vai tomar um antiácido, né, para poder amenizar, ou então, se a tua válvula ali, chamada cardia, estiver com muito defeito, tu pode fazer uma cirurgia e corrigi-la. Isso é o que a gente tinha para falar do sistema digestivo por hoje. Eu agradeço. Obrigado por hoje.